direto para o Facebook, né? Então, a gente inicia o nosso culto e vamos lá direto para o Facebook, agregando pessoas nesse culto, e todos vocês são convidados para estarem conosco, servindo a Deus através deste culto nesta manhã. E a gente sempre inicia o culto com oração, orando a Deus. Eu não sei se você tem o hábito de orar a Deus. Realmente eu não sei. Eu estou exercitando cada dia mais esse hábito. Orar, clamar, pedir, suplicar, implorar. Porque Ele, o nosso Senhor, é Deus. Ele sabe absolutamente tudo e nós nada sabemos. Ele sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. Nós não sabemos, a gente imagina, né? Nós colocamos a nossa imaginação em ação, mas Ele sabe tudo. Então, muitas vezes nós oramos, clamamos a Deus e Deus não faz do jeito que a gente espera. E aí a gente fica triste, fica chateado, mas eu não deixo de clamar, eu não deixo de implorar ao Senhor. Bendito, maravilhoso e poderoso Deus, nós exaltamos nesta manhã o Senhor como único Senhor e Deus das nossas vidas. Peço que o Senhor nos receba na sua presença como adoradores, como servos do Senhor, que na verdade é isso que buscamos a cada dia mais, servir o Senhor em espírito e em verdade. Sabemos, reconhecemos que somos cheios de defeitos, cheios de falhas, cheios de pecados. Então pedimos, Senhor, perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos. Torna-nos dignos de adorar o Senhor nesta manhã. Fala conosco, abre o nosso entendimento, dá-nos a graça de entender a Tua palavra. Senhor, se estiver no nosso meio alguém que está envolvido com um engano, que esta pessoa, seja do sexo masculino ou feminino, que receba a iluminação do Senhor, que receba o entendimento do Senhor e decida por abandonar o engano. Se alguém for ver este vídeo e estiver envolvido no engano, que decida em abandonar o engano. Fala conosco, Deus querido. Livra-nos, Senhor, da mentira, que é uma das grandes armas que o inimigo tem nesses tempos, é a mentira. Fala conosco. E lembrando que a mentira vem sempre com umas pitadinhas de verdade. Aquilo que é totalmente mentira é fácil da gente detectar. Nós somos enganados porque a mentira tem sempre um pouquinho de verdade no meio. Então abre o nosso entendimento. Fala conosco, Senhor. Derrama sobre nós a Tua santíssima graça. Sê conosco. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor. Por mim, por todos os meus irmãos e irmãs, no nome poderosíssimo do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Amém.
Queridíssimos e queridíssimas irmãos e irmãs em Cristo, está cada dia mais difícil, né? A vida. É assim mesmo, irmãos. Não desanimem. O que eu falo para mim, eu estou falando para vocês, né? Não desanimem. Tem dia que dá vontade de falar, quer saber? Não vou mais fazer nada. Não quero mais saber de nada, né? Porque a vida é desse jeito. Mas não desanima não, meu irmão, minha irmã. Não desanime. Não abandone a nossa fé. Não abandone aquilo que a gente acredita. Não abandone a verdade. Não caia nessa de não vou mais, não quero mais saber de nada, porque isso, porque aquilo, isso é bobagem, isso é mentira. Não, não é bobagem, não é mentira. Se existe uma verdade no mundo, esta verdade é Jesus. E é a Ele que nós agradecemos pela nossa salvação. Jesus é o poderoso. Jesus é o poderoso. Às vezes, eu moro num prédio. Vocês sabem que quando tem temporal, tempestade, né? No prédio a gente sente mais, né? E às vezes vem aquela, como teve aí nesse final de semana, um temporal forte aqui, e tá baixo, irmã, e eu tô sentindo, o som do microfone tá baixo, eu tô sentindo que, aí agora, irmã, eu acho que agora melhorou, fala para mim, querida, alguma coisa aqui não tá certa já há alguns dias, né? Mas eu acho que agora melhorou. Se você puder responder para mim, se melhorou ou não, eu vou ficar feliz, viu? Porque aí eu já vou saber o que é. Eu acho que agora melhorou. Então, quando vem essa tempestade, essas coisas, eu saio na janela aqui e fico vendo os relâmpagos, os trovões e tal. E eu sempre penso isso. É comum eu pensar isso. Olha, que força, que poder, que energia, né? Mas Deus é maior do que tudo isso. Deus é maior do que tudo isso. Maria, responde para mim se melhorou o som, por favor. Melhorou sim. Ah, que bom, Maria, obrigado. Porque então tá, ó, tá aqui o problema. Oh, Maria, que bom. Que bom, consegui descobrir o problema, é ali. Então eu vou mudar o canal depois para ver se melhora, tá? Então eu sempre vejo essas tempestades e tal, eu falo, né, que força que a natureza tem, né? A eletricidade acumulada ali e tal. Mas eu penso na hora assim, Deus é infinitamente maior, infinitamente mais poderoso do que tudo isso. E isso acalma o coração, né? Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Vou falar. Quando você tiver com o coração assim, atribulado, que às vezes a gente fica, não fica? O coração fica... Parece que bate uma, falha outra, ou então parece que o coração fica acelerado, não é? Pegue a sua mão e coloque assim no seu coração. Respire fundo.
com a mão no seu coração. Você vai ver que vai melhorar, vai aquietar, viu? Vai, tenho certeza que vai. Muito bem. Deus é poderoso. Abre aí, meu irmão, minha irmã, Salmo 93, verso 4. Vamos ler. Eu tenho escrito aqui, mas eu vou abrir aqui. Porque assim eu tenho o mesmo trabalho que você tem aí, né? Enquanto eu... Aí, ó, como ficou bom o som, ficou mesmo. Que bom que a Maria reclamou. E reclama mesmo. Eu gosto quando as pessoas falam, olha, tá ruim, olha, tá não sei o quê, porque aí eu consigo corrigir. Eu estava com um problema aqui. Então não é o retorno o problema. O problema é este canal aqui. Ele deve estar com... Então, tem hora que ele tira o som da voz. Mas a Maria reclamou, eu já mexi ali e melhorou. Depois eu vou só trocar de canal. Salmo, está aqui, 93, no verso de número 4. O que está escrito aí? Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Olha só que coisa maravilhosa, gente. Olha só que coisa tremenda, fantástica, né? Era exatamente isso que eu estava falando. O mar, não sei se você já esteve no mar, né? Claro, já foi para a praia, né? Quando não tem aquela barulheira de música, tá, na praia, a gente ouve as ondas, né? O poder das ondas. Ninguém para, ninguém diminui isso, né? E é bonito, é gostoso, às vezes até assustador, dependendo do lugar que a gente está. E a gente fica receoso da força do mar. Mas quando a gente lembra que Deus é muito mais poderoso, parece que nada mais daquilo tem sentido. Não há porquê a gente ter medo ou a gente temer, porque Deus, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso Salvador, Ele é mais forte, Ele é mais poderoso do que tudo isso junto, né? E também, irmão, irmã, não há dúvida nenhuma, ninguém duvida disso, creio eu, que nós cristãos também passamos por muitas dificuldades, grandes dificuldades. Não é porque o sujeito é cristão que ele não vai ter dor de barriga, não vai ter unha encravada. Você está me entendendo? Estou falando coisas bobas assim, né? Para você pensar em coisas maiores. Não é porque a pessoa é cristã que ela não vai ter um problema financeiro, não vai ter um desemprego, não vai ter uma doença. Tem gente que acha que o cristão não fica doente. Fica. E mesmo, preste atenção nisso, mesmo quando Jesus está no nosso barco, no barco da nossa vida, as grandes ondas se lançam contra nós. Mesmo com Jesus no barco. Não pensa que Jesus está no meu barco, então o meu barco vai navegar sempre em águas calmas. Não é verdade. Não é assim. Jesus não promete isso. Agora até no café a gente está precisando
economizar, né? Não é? Porque o café está num preço absurdo, gente. Mas por quê? Eu não entendo por quê. Fui comprar tomate, quando foi? Domingo. R$ 13 o quilo do tomate. Eu falei, não está fazendo frio. Não falta água. Por que o tomate está caro assim? Era, na verdade, 12,90 e alguma coisinha. 13, né? E quando eles põem assim, 9,99. Isso é para enganar a sua mente, você sabia? Na verdade é 10, né? Mas você olha ali e você fala, não, é 9. Te levam R$ 1. Como os homens são impetuosos, né, contra o próprio homem. Contra o próprio homem. A gente faz mal para um semelhante nosso. É sempre para o próximo que a gente faz mal. Quando não fazemos... Bom, quando a gente faz mal para os outros, a gente faz mal para a gente. Acabou. Agora, você sempre procura... As pessoas, né, sempre procuram fazer mal para o outro. Né? Quantas vezes a gente vê assim... Eu peço muito para Deus, viu, gente? Eu peço muitas coisas para Deus, assim. Não quero ter raiva, não quero ter mágoa de ninguém, né? Mas às vezes o sujeito vê que a pessoa está passando por um aperto financeiro e ainda de alguma forma ele quer tirar dessa pessoa. Né? Que coisa triste. Então, nem o cristão está livre disso. As grandes ondas, os grandes vagalhões atingem o barco onde Jesus está também. Não, Jesus está no barco, ele vai acalmar a tempestade. Pode ser que ele acalme, pode ser que ele deixe você passar pela tempestade. Nenhum de nós gosta de passar por tempestade. Quem é? Se eu falar aqui, quem gosta de passar por tempestade? Eu não. Eu quero águas tranquilas, né? Todo mundo quer. Às vezes até essas ondas, esses vagalhões, acabam entrando até para dentro da embarcação, né? Eu estou usando os exemplos da Bíblia, né? Eu estou usando o barco, né? Que Jesus atravessava o mar da Galileia. Você sabe que o mar da Galileia não é, na verdade, um mar, né? O mar da Galileia é um grande lago de água doce. É o mar da Galileia. Aquele é grande realmente. Atravessa ali a Jordânia, Cisjordânia ali, né? E muitas vezes esta água toda acaba entrando para dentro do barco. Então, Jaico, às vezes o barco afunda, mesmo com Jesus no barco. E nós temos exemplos bíblicos disso. Paulo foi náufrago. Jesus não estava naquele navio? Claro que estava. Mas até o naufragar de um barco ou de um navio, tem plano ali de Deus. Se você for ler, né,
Ele naufraga ali, acho que na ilha de Malta, né? Tem plano de Deus ali. Para nós, essas coisas são coisas assim do outro mundo, né? Vamos falar assim. São coisas estônicas, o barco naufragou, tinha lá o sujeito que é um homem de Deus, a irmã que é uma mulher. Ah, Jesus não estava no barco, estava. Às vezes naufraga, meu irmão. Às vezes naufraga. E o mesmo naufragar, como aconteceu com Paulo, tem ali o plano de Deus. É isso que a gente precisa estar atento, viu? Não, eu imagino. Não, entendi, não tem problema. Não, é até bom, porque aí a gente pode explicar, né? Eu entendi que você se expressa. Não tem problema. Mas é bom quando as pessoas escrevem as coisas, colocam no Facebook, por exemplo, que é mais fácil, né? Coloca ali opiniões, pareceres, é bom. Porque se a pessoa acertou, que ótimo. Se ela se expressou mal, às vezes, não é que eu vou corrigir. Eu vou falar eu busco falar alguma coisa para nos esclarecer. Para nós ficarmos, né, com o pensamento firme na Bíblia. Entende? Jesus, ele não nos abandona, como você colocou aqui. Jesus não nos abandona. O barco pode afundar, não tem problema. Ah, mas se eu morrer afogado, Jesus também não vai te abandonar. Nunca Jesus abandona um salvo. Você viu o avião lá que caiu? Caiu, mas Jesus não abandonou aquela pessoa. O desastre é sempre para quem ficou vivo. Para quem vê a tragédia é que é o desastre. Para quem está na tragédia, na maioria dos casos, não é um desastre. Agora, para quem ficou, né, vê a pessoa morta, a saudade, a lembrança, aí é o desastre. E essas ondas, irmãos, irmãs, assustadoras, elas aparecem muito nos dias de hoje. Muito, 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 muito. E Pedro, ele fala sobre isso, né? Hoje alguém me mandou assim, o que você... Eu não sei nem por que mandou para mim, porque o que esse pastor estava falando, né? E eu concordei 100% com aquilo que estava no vídeo, né? Eu não sei, acho que a pessoa não acompanha a gente assim, normalmente, não sabe muito o que eu sigo, né? Mas a grande batalha, eu, por exemplo, não creio em negócio de batalha espiritual, essas bobagens todas aí, né? Por quê? Porque a batalha espiritual, não adianta você ficar mostrando a Bíblia para o diabo, né? Essas coisas que eu já falei. Quem acompanha já me ouviu falar isso, de vez em quando eu volto, falo, porque é muito rotativo quem nos acompanha. E lentamente, muito lentamente, mas eu tenho observado um crescimento das pessoas no YouTube. Isso é bom, né? Porque os vídeos vão com legenda, o sujeito pode ir lá, na Bolívia, por exemplo, ver o vídeo e ele vai entender perfeitamente que tem legenda, né?
Então, eu tenho observado o crescimento. Então, as pessoas, elas precisam entender que essas coisas inventadas são coisas inventadas. Tem gente que vê o diabo em tudo, não é? Eu sempre brinco aqui, a geladeira liga, olha o diabo, olha o diabo. Apaga a luz, é o diabo. Tem gente que é assim. Sai, Satanás. Está amarrado. Mas como está amarrado? Como é que se amarra um espírito? E tudo porque tem passagens lá, né? Amarrar o valente e tal, não. As pessoas entendem do jeito que elas querem. Como é mais conveniente entender? É assim. Então ela entende, vai e fala. A maioria de nós, infelizmente, não lê a Bíblia, né? Então acredita e sai seguindo essa gente, que eu aqui estou afirmando são mentirosos. São mentirosos. Amarra o diabo. E quem desamarra? Porque ele continua agindo ou não? Ou ele parou de agir depois que o fulano, na denominação tal, amarrou? É verdade, Márcio, isso mesmo. Você entende? Quem desamarrou? Ninguém para e pensa, mas isso não é brincadeira? Não! Primeiro, como se amarra um espírito? Eu, sinceramente, não sei. A Bíblia não me dá. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma base para isso. Bom, tudo bem, amarrou o diabo, ou amarrou o espírito lá, o demônio. Quem desamarrou? Porque ele continua agindo. E aquela pergunta que eu faço, há anos eu faço essa pergunta. Por que que aqui no Brasil todas as entidades, né, que se manifestam nas denominações são das religiões de origem africana? Por que só essas entidades? É a pombagira, é o Exu não sei o quê. Por quê? Eu quero saber por quê. Quem é que vai me explicar isso? Estou esperando, há anos eu pergunto isso. Por quê? E Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, Pedro fala dessas situações que nós estamos falando aqui, né? Da gente passar perrengues que só o Senhor na nossa vida mesmo. Você abriu aí 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Olha o que está escrito aí. Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. O que Pedro está dizendo? Ou o que eu falei, né? Eu falei exatamente o que está escrito aqui em Pedro. Dentre outras coisas que a gente pode abordar aqui, a tragédia é sempre para quem vê. Nem sempre é tragédia para quem passa. Ou para quem sofreu aquela tragédia e não está mais aqui no nosso meio. Esse fogo estranho, muitas vezes é Deus que está pondo na nossa vida. Foi o caso de Paulo, quando eu falei do naufrágio. Porque tem muita gente que
tenho fé, minha fé é inabalável. Quando está tudo bem, é fácil ter fé, né? Saúde, todo mundo trabalhando, ganhando dinheiro, todo mundo respeita todo mundo, é fácil. A conta no banco nunca falta dinheiro, aí é fácil. É fácil, vai lá, compra café para o mês inteiro, compra um vidrinho de azeite lá por semana, aí é fácil ter fé. Agora eu quero ver, é ter fé quando a situação complica. Quando estas ondas, esses vagalhões, começam a bater na porta da sua casa. Esses ataques incomuns na nossa vida, eles fazem parte da nossa vida. Nós não somos pessoas especiais. Tem gente que diz, né? Não, você não somos especiais, coisa nenhuma. Ora, se Deus não faz acepção de pessoas para a salvação, não há especialidade aí. Né? A Bíblia sempre usa assim, você já observou? Tanto para judeu quanto para grego. Isso quer dizer o quê? Deus não faz diferença. Não é porque é judeu que é especial. É o povo de Deus. Acabou. Mas não são especiais. E isso tudo que eu estou falando, foi até bom lembrar dos judeus. Quando você lembra do povo judeu, você lembra de Israel, você confirma tudo isso que eu estou falando. Há quantos anos aquele povo está em guerra? Sempre em guerra. Sempre cai uma bomba aqui, é um kibutz que é atacado ali, são o pessoal que mora ali perto da faixa de Gaza, míssil que cai, sempre em guerra. E são o povo de Deus. Você quer uma guerra maior do que vive a igreja do nosso Senhor? E esta guerra, eu estava lendo, estava estudando hoje de manhã aqui, essa guerra da igreja, né, ela não começa com Constantino e a mãe dele, a Helena. Você sabe a Santa Helena? Quem é a Santa Helena, por exemplo? Os católicos, por exemplo. Católicos, apostólicos, romanos. Quem é Santa Helena? É a mãe do Constantino. Constantino, certa vez, ele resolveu... Ele aderiu ao cristianismo por política, né? Para acertar as coisas lá. E ele mandou a mãe dele ir para Jerusalém achar a cruz que Jesus tinha sido crucificado. E isso foi no século 3, 4 depois de Cristo. E isto deu início a essa coisa das relíquias na Igreja Católica. Entende? Então a Igreja sempre esteve em guerra. As pessoas sempre usaram a Igreja como o povo da Igreja, né? Porque a Igreja são pessoas, né? Como massa de manobra. Nós continuamos com essa guerra, com esse bando de gente enriquecendo, enganando.
Sempre foi assim. Agora, muita gente se calou, a maioria se calou. É sempre 3, 4 que se levanta dizendo, olha, isso não é verdade. Isso não é assim, isso é mentira. Alguém tem que falar. O Salmo 89, no verso 9, fala da grandeza de Deus, né? Exatamente, Márcio. Tudo o que acontece ao ímpio acontece ao justo. A Bíblia diz isso. É a Bíblia, não é o Mário que diz. Eu sou um papagaio da Bíblia, eu repito o que está aqui. Então não pensa que porque o sujeito é cristão, com ele vai dar tudo certo. Não dá tudo certo nada. Tem épocas da nossa vida que parece que dá tudo errado, parece que nada se encaixa na engrenagem, os dentes da engrenagem parece que não se encaixam. Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Deus. Quantas vezes esse mar são pessoas que se levantam contra a gente. Às vezes a pessoa olha para você e já não gosta de você. E ela, na primeira oportunidade, ela vai se levantar contra você. E acho que Deus vai impedir isso. Nós temos que ter graça, sabedoria. Na maioria das vezes nós não temos. Salmo 124, o salmista, ele fala das águas violentas que quase o afogaram, no verso 5. Depois ele fala, o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Quem é este que acalma o mar? Mas não quer dizer que acalma o mar na hora. Às vezes é na hora. Às vezes nós vivemos aí essa tempestade por meses, anos. Porque nós somos imediatistas. Porque consciente ou inconscientemente, nós sabemos que a nossa vida é muito curta. Então nós queremos tudo de imediato, tudo agora, tudo já. Porque aqui dentro, nessa coisinha que tem aqui dentro, que não é massa cinzenta. Você está vivo, não está morto. É cinzenta quando você morre, depois abrem aí e tal, não sei o quê, aí está cinzento lá, porque parou de circular o sangue, mas aqui tem uma massa bonita, cheia de sangue e tal, tudo. Às vezes a gente é feio por fora, né, mas o nosso cérebro é bonito. Eu acho, né, uma esperança, né, que a gente tem. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Você é feio, só por fora, mas por dentro eu sou lindo, sou maravilhoso por dentro. Oh Deus amado, só o Senhor mesmo para... Foi o Senhor que nos criou, né? Ele nos conhece perfeitamente. Tem compaixão de nós, Senhor.
Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, vem em nosso socorro. Vem nos ajudar, Senhor. Eu sei que o Senhor está nos ajudando. Eu sei que o Senhor em momento nenhum nos abandonou. Eu sei, nós acabamos de falar isso. Mas o nosso tempo é tão curtinho, Senhor. É por causa disso que a gente quer tudo agora. É a nossa chance de vida neste mundo é agora. Ajuda-nos, Senhor. Até na oração nós somos fracos, né? Pequenos, insignificantes. Até na nossa oração a gente corre atrás do vento. Por causa disso que todos os dias, Senhor, eu peço compaixão ao Senhor. Mas não quero só compaixão para mim. Quero compaixão para mim, para os meus. Quero compaixão por cada irmã que está cultuando o Senhor conosco. Não quero só compaixão, Senhor, não peço só, não suplico só compaixão para o irmão e a irmã. Eu suplico compaixão para a família deste irmão, desta irmã. Não nos abandone, Senhor, um microsegundo sequer, porque nós vamos fazer bobagem, nós vamos fazer besteira. Esta é a minha oração, Senhor, no nome do Cristo Jesus, aquele a quem aguardamos vir buscar a igreja. Amém.